Há muitos e muitos anos, o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. As pessoas viviam em campos abertos, cuidavam de animais e cultivavam a terra. Mas com o passar do tempo, muita coisa começou a mudar. Para pior, a maldade cresceu, a violência se espalhou, e o coração de Deus ficou muito triste com tudo isso. Mas no meio de tanta escuridão, havia uma luz. Um homem simples, bondoso e obediente chamado Noé. Ele era diferente de todos, pois amava a Deus e fazia o que era certo. E foi para ele que Deus entregou uma missão incrível: construir uma arca gigante para salvar sua família e os animais de um grande dilúvio. Hoje você vai descobrir essa história emocionante, cheia de fé, coragem, obediência e muita chuva. Prepare-se para entrar na arca com Noé e viver uma aventura que mudou o mundo inteiro. Jesus e a ovelhinha. Depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, muitas pessoas nasceram e começaram a encher a terra. Com o tempo, os homens foram se afastando de Deus. Eles se tornaram egoístas, briguentos, mentirosos e faziam coisas terríveis uns contra os outros. A terra estava cheia de violência, desrespeito e desobediência. O bem era ignorado e o mal parecia vencer todos os dias. O coração de Deus se entristeceu ao ver tudo isso. Deus olhou para o mundo e percebeu que os seres humanos estavam destruindo tudo que ele havia criado com tanto amor. E então, Deus decidiu fazer algo muito sério: limpar a terra com um grande dilúvio. Mas Deus não queria acabar com tudo. Ele queria dar uma nova chance para a criação. E foi aí que Deus encontrou um homem diferente, Noé. Noé era um homem justo, bondoso e fiel. Ele não seguia o mal como os outros. Ele orava, cuidava da sua família e fazia tudo como Deus ensinava. Deus viu o coração de Noé e decidiu poupá-lo do dilúvio que viria. E assim começou uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Enquanto o mundo se perdia na maldade, Deus encontrou esperança no coração de um só homem. Numa manhã silenciosa, Deus falou com Noé. Não foi um trovão, nem uma voz no céu. Foi um chamado no coração, claro e cheio de propósito. Deus disse: Noé, a maldade se espalhou por toda a terra, e eu preciso purificar tudo. Mas você encontrou graça aos meus olhos. Por isso, vou te dar uma missão: construa uma arca de madeira. E então, Deus explicou direitinho o que Noé devia fazer. A arca seria como um barco enorme, com muitos cômodos dentro, feita de madeira especial e coberta de betume para não entrar água. Tinha que ter uma porta lateral, uma janela no alto e 3 andares. Era um projeto gigante, mas Noé não reclamou. Ele confiava em Deus. Enquanto construía, Noé falava com as pessoas: arrependam-se, busquem a Deus. Um grande dilúvio está vindo. Mas as pessoas riam dele. Diziam que nunca tinham visto chuva tão forte. Chamavam Noé de louco, zombavam e ignoravam o aviso. Mas Noé continuou. Martelava, cortava madeira e obedecia passo por passo, como Deus havia mandado. Anos se passaram, e a arca foi se levantando, gigante no meio da terra seca. E mesmo que o céu estivesse azul, Noé não duvidava. Ele sabia que Deus sempre cumpre o que promete. A arca estava pronta, alta como um prédio, feita de madeira forte, com 3 andares e espaço para muita vida. E então, chegou o momento mais impressionante. Deus começou a enviar os animais para Noé. De repente, a floresta se movimentou. 2 elefantes marchavam lentamente. 2 leões rugiam ao longe. 2 coelhos pulavam de alegria. 2 ursos, 2 zebras, 2 cobras, 2 gatos do mato. Todos vieram em pares, macho e fêmea. E mais, também vieram 7 pares de alguns animais especiais, usados para alimentos e ofertas a Deus. Os vizinhos olhavam assustados. Nunca tinham visto nada igual. Os animais não fugiam, não brigavam. Eles simplesmente caminhavam em paz até a arca. Era um verdadeiro milagre diante dos olhos de todos. Mas, mesmo assim, ninguém acreditava. Então Deus disse: Noé, entre na arca com sua esposa, seus 3 filhos Sem, Quem e Jafé e as esposas deles.
Em 7 dias, farei chover sobre a terra. Noé obedeceu. A arca se fechou, e todos esperaram. No 7º dia, o céu escureceu, as nuvens se juntaram, o trovão soou pela primeira vez, e a chuva começou a cair. Uma chuva diferente, forte, constante, que não pararia por 40 dias e 40 noites. A chuva começou fina, depois virou um temporal. As pessoas correram para suas casas, assustadas. Mas a chuva não parava. As nuvens cobriam todo o céu, os rios transbordavam, e as fontes de água do chão se abriram. Em pouco tempo, tudo ficou alagado. Os moradores que zombaram de Noé agora gritavam por socorro. Mas era tarde. A porta da arca já estava fechada. Por Deus, choveu por 40 dias e 40 noites sem parar. A água cobriu campos, casas, árvores e montanhas. Tudo foi ficando debaixo de água. Nenhum ser vivo que estava fora da arca sobreviveu. Era o juízo de Deus se cumprindo. Lá dentro da arca, porém, Noé, sua família e os animais estavam seguros. Mesmo ouvindo os ventos fortes e o barulho da chuva batendo no teto, eles sabiam que Deus estava com eles. A arca flutuava sobre as águas como um barco gigante guiado pelas mãos do Senhor. Passaram-se dias, e depois semanas. Não havia mais som de pessoas, nem de cidades. Só o balanço da arca e o som das ondas. Mas Noé continuava firme, com o coração cheio de esperança. Ele sabia que, no tempo certo, Deus traria vida nova à terra. Depois de muitos dias flutuando sobre as águas, a arca finalmente parou. Ela encostou no topo de uma montanha chamada Ararat. A chuva já tinha cessado, mas ainda havia muita água por toda parte. Noé abriu uma janela da arca e soltou um corvo. O corvo voava e voltava, porque ainda não havia onde pousar. Alguns dias depois, Noé soltou uma pomba. A pombinha saiu voando, mas também voltou sem nada. O tempo passou e Noé soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou com uma folha verde de oliveira no bico. Era o sinal, a vida estava voltando à terra. Noé esperou mais um pouco. Quando soltou a pomba pela terceira vez, ela não voltou. Isso queria dizer que já havia terra seca e árvores por perto. Então, Deus falou com Noé: saia da arca com sua família e com todos os animais. E foi o que ele fez. Ao pisar no chão firme, Noé se ajoelhou e agradeceu. Ele construiu um altar e ofereceu um sacrifício de gratidão a Deus. Deus sorriu com o coração e fez uma promessa: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou no céu o primeiro arco-íris da história. A história de Noé não é só sobre uma arca, animais e chuva. É sobre obediência, coragem e fé. Noé foi escolhido por Deus porque, mesmo vivendo num mundo cheio de maldade, ele escolheu fazer o bem. Ele ouviu a voz de Deus, mesmo quando todos zombavam. Ele construiu a arca, mesmo sem ver nenhuma nuvem no céu. Ele acreditou nas promessas de Deus, e foi salvo. E essa história também é para você. Porque ainda hoje, Deus procura corações como o de Noé, corações que amam o bem, que fazem o certo, que não seguem a multidão, mas seguem a voz de Deus. Você não precisa construir uma arca, mas pode construir uma vida com fé. Pode ajudar os outros, obedecer a Deus e confiar nas promessas dele. E quando as tempestades vierem, Deus vai te guardar, assim como guardou Noé. O arco-íris no céu é o lembrete de que Deus nunca esquece de nós, e que sempre há esperança, mesmo depois da chuva. Você quer ser um herói de fé como Noé? Então curta este vídeo, se inscreva no canal e comente: quero ser amigo de Deus. Porque quando andamos com Deus, somos salvos para viver uma nova história.